Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Pastor Jonias, entendendo o Apocalipse, vídeo 16, capítulo 9, coisas que depois destas são de acontecer. O toque das quinta e sexta trombetas, versículos de 1 a 21. Esse capítulo tem 21 versículos. Antes de adentrarmos no toque das duas trombetas que se ocupa esse capítulo, a quinta e a sexta trombetas, vamos ver aqui no organograma do toque das 7 trombetas. Nós vimos Saraiva na primeira trombeta, asteroide na segunda, cometa na terceira, luminares na quarta trombeta, e ficaram faltando essas 3 trombetas, a quinta, a sexta e a sétima. Na primeira trombeta vão aparecer demônios que atormentam por 5 meses na forma de gafanhotos. Nesse segundo ai aqui, nós vamos ver os 4 anjos soltos nesse capítulo. Então, nós vamos ver o primeiro ai, que é o sofrimento das pessoas pelos escorpiões. E o segundo ai, que é os 4 anjos soltos para matar a terça parte das pessoas. Aqui não morre ninguém, desejam a morte, não morre, porque a função é trazer sofrimento. E aqui vem a morte. E depois nós vamos ver o terceiro ai na sétima trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Há duas correntes que pensam mais ou menos iguais, que aqui é feita uma alusão à queda de Satanás, e que Satanás é esta grande estrela que vai cair do céu, ou que já caiu. Mas precisamos entender o seguinte, que há uma outra vertente que interpreta que aqui é um revestimento de poder através da aparição da besta que sai da terra, que é o falso profeta na área da religião, que vai assumir grandes poderes imbuídos da autoridade de Satanás, que já foi uma estrela que caiu. A verdade é que a ela foi dada, a esta estrela caída, foi dada a chave do abismo. Ou seja, qualquer uma das interpretações, podemos entender que Satanás é o grande mentor de tudo isso. Então, ele é que vai ter a chave do poço e do abismo, que lhe será dado para que possa agir fazendo grandes desastres. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O que é o poço do abismo? Esse aqui é o lugar mais baixo, aonde estão presos os demônios. No livro de Judas nós vamos ver demônios tremendos, presos em aguilhões. Eles estão no poço do abismo, porque existem demônios tão poderosos que poderia exterminar com uma cidade em fração de segundo. Mas aqui eles estão soltos e agora vão começar a agir, porque vai abrir o poço do abismo. E subiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Tudo ficou eclipsado. Quando estas tribulações, estes problemas tremendos, estes cataclismas tremendos surgirem, a terra vai ficar eclipsada, o ar vai ficar saturado, vai ficar em estado de escuridão, vai escurecer o sol e o ar. A expressão aqui é simbólica, falando do grande cataclismo que vai aparecer, que vai surgir, trazendo desequilíbrio e eclipsando até o ar e as coisas que nele existem. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Bom, esses gafanhotos são verdadeiros demônios com especificidades. Nós vamos ver
na descrição deles como eles são. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva, à terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Porque aqui, na grande tribulação, aqueles que têm o selo de Deus, que são os 144 mil das tribos de Israel, estão selados, eles não serão atingidos. Mas quem não estiver selado, então esse sofrerá. E aqui vem afirmar ou reafirmar essa corrente pensante que é da vertente futurista, que os 144 mil é literal. Bom, e foi-lhes permitido não que matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Então, 5 meses diz respeito a tempo limitado, está restrito a um determinado tempo, e a função não é matar os homens, nem tampouco destruir as ervas, mas é simplesmente fazer com que os homens sofram sobremaneira nas raias destes escorpiões. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Veja bem, aqui a especificidade dos escorpiões não é matar, eles vão ser perseguidores ferrenhos que vão atormentar os homens vão desejar a morte para ter um alívio e não conseguem. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, quer dizer, eles eram atacantes rápidos. E sobre as suas cabeças havia uma como coroa semelhante ao ouro, quer dizer, era parecido, mas não era o ouro, não é de valor igual ao ouro, quer dizer, o ouro fala das riquezas duradouras, das riquezas para sempre, e isso aqui é apenas parecido, isso não será para sempre. E os seus rostos eram como o rosto de homens, quer dizer, com inteligência e debaixo de ordem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, vaidosos, e os seus dentes eram como de leões, quer dizer, grandes vencedores. Não se vê um leão, quando agarra a presa, soltar a sua presa. E tinha couraças como couraça de ferro, quer dizer, eles eram bem protegidos, ninguém podia contra eles. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quer dizer, eles são barulhentos, faz barulho, por onde passam se escuta de longe. Aqui ele compara quando muitos cavalos correm ao combate, grande barulho. E tinha o cauda semelhante ao dos escorpiões. Cauda fala de falsidade. E aguilhões nas suas caudas. Eles picam e traz a dor de escorpiões. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, por um tempo determinado, e só fazer com que os homens viessem a sofrer. E tinham sobre si rei, quer dizer, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. O rei sobre eles, gafanhoto não tem rei. Quem tem um rei sobre eles são os demônios. O nome Abaddon e Apolion, nos dois idiomas, no hebraico e no grego, traduz destruição. O grande destruidor de toda a terra e de todas as coisas chama-se Satanás. Passado é já um ai. Então, nessa trombeta já passou-se por esse ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais, que são os ais da 6ª trombeta e da 7ª. E nós vamos ver agora a 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma grande voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Bom, o altar do incenso, também chamado altar dourado, o altar de ouro, traz um histórico todo especial. Se não, vejamos. O altar dourado. Aqui temos o aspecto do altar dourado de incenso. Tinha 2 côvados de altura e tinha um côvado quadrado com uma coroa de ouro ao redor, e ao topo tinha 4 chifres dourados. Então nós temos aqui os elementos do altar. O altar, pontas, argolas, varal e coroa. E os chifres chamados, que são esses aqui, ó,
Um sumo sacerdote, no dia nacional da expiação, aspergia aqui o sangue da oferta na ponta desse chifre. Este altar era colocado dentro, mas no santo lugar, em frente ao véu, mas não dentro do Santíssimo. E aqui o incenso aromático, ele projetava a fumaça que queimava 2 vezes por dia. Um sacerdote entrava e aqui oferecia o incenso. Mais ou menos 700 dias ao ano passava por aqui sacerdote. Porém, no dia nacional da expiação, teria que ser um sumo sacerdote que oferecia aqui, aspergindo o sangue da oferta especial, que era o dia nacional da expiação, justamente que era uma oferenda, uma oferta, ou seja, um holocausto oferecido para toda a nação. Constantemente, no altar do holocausto se oferecia as ofertas para as pessoas, mas uma vez por ano era oferecido a nível de nação. Pois bem, no capítulo 30, verso 10, está registrada essa realidade. Voltando aqui aos nossos versículos, que nós estamos explicando versículo por versículo, e nós paramos aqui. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Bom, testemunha ocular da obra expiatória já prefigurada através dos sumos sacerdotes, aspergindo o sangue nas pontas, um dia especial no Dia Nacional da Expiação, fala alto de fatos que Deus tanto interessou-se pelo ser humano, mas ele covardemente abandonou a Deus. Agora o Senhor ordena que esta voz se faça executar juízos, e esta voz sai justamente das pontas do altar, dos chifres do altar, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, entre o Tigre e o Eufrates, ali se originou o Jardim do Éden. Ali o homem caiu. Ali o homem cometeu um pecado que trouxe males e consequências para toda a humanidade. Ali Caim matou Abel. Ali houve verdadeiros absurdos, o jardim deixou de existir. Isso aqui fala de invasões exteriores. Foi daqui que veio a invasão de Judá através da Babilônia. A Babilônia antiga ficava no país hoje, ali, Iraque, e era fundada nas bases da Torre de Babel, a 80 quilômetros distante de Bagdá, que é a capital do Iraque. E ali passa o rio Eufrates. Eufrates aqui fala de invasões externas, de forças destruidoras que vêm de fora. E foram soltos os 4 anjos, veja bem, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O Senhor tem reservado este juízo para exterminar com os desobedientes. 1/3 parte, durante a grande tribulação, vai ser ceifada neste momento. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Olha aqui. A simbologia numérica, a numerologia apocalíptica, quanto à questão de milhares e milhões, fala de infinitude. Quer dizer, o número do exército aqui é tão numeroso que é quantificado como infinito. É muita gente, é muito soldado. O exército é poderoso, é numeroso. Só para fazermos uma comparação, o exército da China
tem 200 milhões de soldados hoje. É um número na quantidade dos habitantes do Brasil. Então, para se ter uma ideia de quantidade, pode-se imaginar um número infinito. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, quer dizer, eles eram bem protegidos com fogo, ladeados de fogo, ninguém podia chegar perto, e de jacinto, e de enxofre, são termos aqui utilizados para determinar os juízos de Deus. Sempre esses termos estão ligados a juízos fulminantes de Deus. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, quer dizer, o leão, ele traz um impacto, e os animais têm receio dos leões. E de suas bocas sai fogo e fumaça e enxofre. Aqui os termos ligados ao juízo de Deus. Quer dizer, é através deles que vai ser exercitado o juízo. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Está aí. Estes juízos oriundos desses seres vai ser destruidor, vai trazer desastre, vai ceifar uma terça parte da terra, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Quer dizer, a ferocidade deles está especificada aqui nestes membros. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Quer dizer, mesmo com todos esses juízos fulminantes que destruiu uma terça parte dos habitantes da terra, com essa mortandade toda, os homens ainda permanecem na sua forma idolátrica, na sua forma obstinada de adorar a ídolos. Isso foi um pecado abominável ao Senhor sempre, porque tira Deus do centro e coloca outro Deus, coloca os demônios. Hoje os homens estão adorando a demônios de todos os portes, através do espiritismo, através de bruxarias, através de formas das mais macabras, oferecendo até os filhos em oferta, em holocausto, a entidades demoníacas. Os homens estão praticando toda sorte de idolatria. Hoje, naquela época, permanecerão obstinados, servindo aos demônios, servindo a Satanás. E no último versículo: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem dos seus furtos. Quer dizer, o homem não pôde, através de juízos tão fulminantes, rever conceitos e dar passos para o Evangelho, para Jesus, para Deus. Ele permanece obstinado. A chave do abismo foi dada ao anjo chefe do abismo, ao chefe dos demônios. Ele vai fazer bagunça. Ele vai fazer coisa assustadora durante a grande tribulação. Aliás, a grande tribulação tem esse nome, não é à toa. Nunca houve ninguém na terra sofrendo tanto como na grande tribulação. Deus, que cuidou do homem desde os tempos mais primitivos, providenciou formas, holocausto, adoração, tabernáculo, templo, organizou um sistema, cordeiro morto em holocausto para cobrir os pecados.
o altar para uma comunicação com Deus, tudo que Deus fez pensando no homem foi deixado de lado. E Deus agora emplaca juízos na forma do toque das 7 trombetas, e nós estamos vendo aqui a 6ª trombeta que tocou. E falta apenas uma. Na próxima, nós vamos ver a próxima trombeta, a 7ª, o 3º ai. Esses 3 ais falam alto de coisas fulminantes demais, reservada ao homem. Que Deus nos abençoe.